Nessa aula, a gente vai se aprofundar no universo incrível do cacau fino, o verdadeiro herói por trás de cada pedacinho de chocolate de qualidade. Ter amêndoas de cacau fino não é só questão de sabor, mas também de fazer a coisa certa pela sustentabilidade e ética na indústria do chocolate. Vamos explorar como a dedicação e o esforço do produtor rural são fundamentais para criar aquele chocolate que derrete na boca e aquece o coração. Vou te mostrar os processos essenciais que o cacau de qualidade passa na fazenda até chegar nas mãos habilidosas do chocolate maker. Você vai entender a diferença marcante entre o cacau fino e o cacau bulk e descobrir como as amêndoas de alta qualidade são a chave para elevar o valor e a excelência da sua produção de chocolate. Oi, Chocomaker! Aqui é a Grazi. Vamos para mais uma aula. Lembrando que todas as aulas desse curso vão estar numa playlist aqui no meu canal e disponível na área de membros da comunidade Bintubá, porque vai servir como base para outros cursos que estão na plataforma. Olha, você não precisa ser especialista em cacau para fazer o seu próprio chocolate, tá? Mas quando comecei neste mundo do chocolate Bintubá, enfrentei um grande desafio na minha primeira compra de amêndoas de cacau. Na verdade, foi um desastre e eu tive um prejuízo enorme. Sabe por quê? Simplesmente porque eu não tinha o conhecimento necessário sobre o cacau fino. E o que eu vou te mostrar nessa aula é só o começo, mas eu quero compartilhar em detalhes com você para que você não erre na sua jornada chocolateira. Agora vamos deixar as distrações de lado e vamos para a aula. Naturalmente, o cacau não cresce em qualquer ambiente. Esse mapa que você está vendo agora tem uma faixa estreita entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O nome dessa faixa é Cinturão do Cacau. Esse cinturão abrange cerca de 20 graus ao norte e ao sul. Esta região tropical oferece as condições climáticas ideais para o cultivo do cacaueiro, com temperatura, umidade e solo adequados para o seu crescimento. Então, os maiores produtores de cacau estão dentro do cinturão do cacau. Você pode ver que o Brasil está aí dentro e outros países como Colômbia, Bolívia, Peru, Nigéria, Equador, Camarões. E a título de curiosidade, você pode ver que países como Suíça e Bélgica estão fora do cinturão do cacau. Então, os famosos chocolates que você conhece desses países não são feitos com cacau de lá, tá? Costa do Marfim é o país que mais produz cacau no mundo e o Brasil, até o momento, é o 7º país dessa lista. Só que quantidade não é sinônimo de qualidade, certo? Para a gente que faz e trabalha com chocolate Bintubá, a gente precisa ter a melhor amêndoa de cacau para poder criar o melhor chocolate sem uso de conservantes, aromatizantes e outras químicas. Então, esse cacau que utilizamos é conhecido como cacau fino ou cacau fino de aroma. E é sobre isso que eu vou te explicar agora. Preciso que você tenha atenção, porque não é tão simples. O que eu vou te ensinar não está talhado na pedra. Porque existem pesquisadores, autores e geneticistas que têm argumentos diferentes. E o cacau, com toda a sua complexidade, ainda está sendo estudado, tá bom? Em 1753, o cientista sueco Carl von Linné categorizou 3 variedades de Theobroma cacau. São eles: crioulo, forasteiro e trinitário. Os nomes crioulo, forasteiro e trinitário são usados para designar as 3 principais variedades de cacaueiro. Essas variedades são classificadas de acordo com a sua origem e características. O cacau crioulo é a variedade mais antiga de cacaueiro. É originário da América do Sul, especificamente da região amazônica. O cacau crioulo é caracterizado por seu sabor e aroma únicos, que são geralmente descritos como delicados, complexos e frutados. O cacau crioulo é também a variedade mais rara de cacaueiro, representando apenas cerca de 5% da produção mundial. O nome crioulo vem da palavra espanhola que significa nativo.
esse cacau é considerado de alta qualidade. O cacau forasteiro é a variedade mais comum de cacaueiro. É originário da América do Sul, mas hoje é cultivado em todo o mundo. O cacau forasteiro é caracterizado por seu sabor e aroma mais fortes, que são geralmente descritos como terrosos, adocicados e com notas de nozes. O cacau forasteiro representa cerca de 70% da produção mundial. O nome forasteiro vem da palavra espanhola que significa estrangeiro. O cacau forasteiro é considerado um produto de baixa média qualidade. E o cacau trinitário é um híbrido do cacau crioulo e forasteiro. É originário da ilha de Trinidad e Tobago. O cacau trinitário é caracterizado por um sabor e aroma que combinam as características das duas variedades parentais. Ele representa cerca de 25% da produção mundial. O nome trinitário vem da ilha de Trinidad e Tobago, onde a variedade foi originalmente desenvolvida. Esse cacau é considerado um produto de média alta qualidade. Mas hoje existem pesquisadores que consideram outras variedades de cacau, como o cacau nacional, cacau beniano, cacau carbê, cacau madagascar, cacau chuau, cacau porcelana. Tem geneticistas que recentemente categorizaram mais de 10 variedades de cacau existentes. Além disso, ainda existem autores que falam das subvariedades do cacau, que seria categorias dentro de uma variedade que compartilham muitas das mesmas características, mas também tem algumas diferenças distintas. Por exemplo, o autor defende que o cacau nacional não é uma variedade, e sim uma subvariedade do cacau forasteiro. Tudo bem? E para complicar mais um pouquinho a nossa vida, ainda existe o cacau clonal. Um clone é uma cópia genética exata de uma planta, criada através de propagação assexuada, como enxertia ou estacas. No caso do cacau, os clones são usados para replicar e manter as características específicas de uma planta particular, que é considerada valiosa. Por exemplo, se um tipo de cacau específico tem uma resistência particularmente boa a uma doença ou produz um fruto de sabor excepcional, os agricultores podem criar clones dessa planta para preservar e propagar essas características desejáveis. Para você entender sobre o clone, você tem que entender um pouco da cabeça do produtor rural. No nosso caso aqui, é o cacau, né? E o que o produtor de cacau quer? Ele quer um cacaueiro que seja produtivo, ou seja, que dê bastantes frutos. Ele quer um cacaueiro que seja resistente, ou seja, que não morra com qualquer tipo de pragas. Ele quer que as amêndoas tenham qualidade. Nesse caso, são produtores que fornecem amêndoas para chocolate premium. Então, os produtores rurais fazem cruzamento de plantas buscando essas características. E também existem clones que vieram de fora do Brasil. E além disso, existem clones que centros de pesquisas criaram aqui no Brasil. Então, quando você for conversar com um produtor de cacau, você vai ouvir nomes como CCN 51, PH 16, CPEC 2004, CC10, BN 34, PS 1319, SJ 02, PS 1030, Ponta Verde, Salobrinho 3, Catongo, Parazinho, Maranhão. Então, por meio de enxertia ou por meio de estacas, que são os métodos mais usados para fazer esses cruzamentos de plantas, o homem cria esses clones. E quando esses clones dão certo, ou seja, tem aquelas características que expliquei de ser produtivo, de ser resistente, de ter qualidade, o produtor rural investe cada vez mais nesse clone, fazendo uma plantação maior, e quando isso acontece, eles chamam de cultivar. Então, todos esses exemplos que te falei são cultivares já conhecidos, testados e aprovados, principalmente na produção de chocolate. E os nomes desses cultivares foram dados por quem criou. Por exemplo, o cacau PH 16 tem esse nome porque é da fazenda Porto Híbrido de São José da Vitória, na Bahia. O cacau CCN 51 veio do Equador e significa Coleção Castro Naranjal. E assim por diante. É importante você anotar isso porque você vai precisar dessas informações no futuro, tá legal? Antes da gente entrar no assunto mais importante,
Me diz uma coisa, você já sabia tudo isso sobre o cacau? Sabia que tem variedades, subvariedades? Sabia dos clones? Fala aqui para mim nos comentários. Então, vamos continuar. Eu te expliquei tudo isso para entrar no tema cacau fino, que também é um pouco complexo, mas eu vou simplificar ao máximo para que você entenda, tá legal? Antes de 2022, era uma bagunça total. E eu vou te explicar o que causava essa bagunça, porque pode ser que você tenha contato com algum material desatualizado e não entenda muito bem, tá bom? Antes a gente tinha três vertentes e era assim. A indústria falava que o cacau fino seria o cacau que apresenta aroma original, ou seja, o cacau crioulo e o trinitário seria cacau fino de aroma, porque eles apresentam notas e aromas frutais, florais, de madeira, de caramelo e etc. Ou seja, a indústria está descartando o processo de beneficiamento que eu vou te explicar ainda nessa aula. Por outro lado, os pesquisadores definiam cacau fino como cacau que apresenta um aroma original e ou aroma após o processo de beneficiamento. Para mim, essa seria uma definição melhorzinha. E a terceira definição seria a da Organização Internacional do Cacau. Eles diziam que cacau fino é um cacau crioulo, trinitário ou nacional do Equador e produzidos em países selecionados por um comitê especializado. Ou seja, para a organização, o país deveria ter desses três tipos de cacau e ainda ser um membro do comitê. Eles deixam de fora o cacau forasteiro e adicionam uma variedade chamada nacional do Equador. Para mim, essa é a pior definição. Mas em 2022, a Organização Internacional do Cacau alterou o artigo 2.2 do Acordo Internacional do Cacau de 2010. Então, eu vou ler para você como hoje eles definem cacau fino. Cacau de sabor fino é o cacau caracterizado por um perfil sensorial, guarda esse nome, complexo, composto por atributos básicos bem equilibrados, com notas aromáticas e de sabor. Os atributos complementares podem ser claramente percebidos e identificados na expressão dos seus aromas e sabores. Resulta da interação entre a. uma composição genética específica, b. condições favoráveis de cultivo em um determinado ambiente, terroir, c. técnicas específicas de manejo de plantação, d. práticas específicas de colheita e pós-colheita, e e. estabilidade, composição química e física e integridade da amêndoa. Olha, essa definição para mim ficou ótima e eu vou explicar o porquê. Primeiro, a definição trata de perfil sensorial. Olha, eu fiquei muito feliz com essa mudança, porque o método que eu vou te ensinar para fazer o chocolate Bintubá, na prática, se chama método sensorial. É o método que eu criei para te ensinar a usar o seu sensorial nas 3 etapas da moagem. E por que eu fiz isso? É simples. O sensorial é o mais importante na fabricação do chocolate Bintubá. O sensorial vai te dar todo o direcionamento. Por exemplo, é com o sensorial que você vai fazer o teste de corte do cacau. É com o sensorial que você vai definir o seu protocolo de torra. É com o sensorial que você vai saber os momentos certos de ajuste na sua melanger. É com o sensorial que você vai definir a textura do seu chocolate. Então, com o cacau, não poderia ser diferente. Com o sensorial, a gente consegue sentir o aroma e o sabor das amêndoas de cacau. E com isso, a gente sabe diferenciar um cacau fino de um cacau convencional. E essa definição se baseou em 5 fatores: composição genética, condições de cultivo, manejo da plantação, colheita e pós-colheita, e estabilidade, composição química e física e integridade da amêndoa. Eu vou explicar esses tópicos para que fique bem claro e que você aprenda de uma vez por todas o que é cacau fino. Primeiro, a composição genética. Significa que o cacau fino é produzido a partir de variedades de cacaueiro. E eu já expliquei para você as variedades de Theobroma cacau, que podem ser categorizadas por 3 tipos: crioulo, forasteiro e trinitário.
Esse é o entendimento majoritário, mas pode mudar, porque existem estudos que ainda estão sendo feitos. Então, se tiver dentro dessas 3 variedades, pode ser cacau fino. Portanto, nessa nova definição, o cacau forasteiro não é mais excluído. O segundo fator que trata sobre as condições de cultivo, eu também já expliquei para você. O cacau fino deve estar dentro das condições de cultivo para ter um cacau de qualidade, ou seja, deve estar dentro do cinturão do cacau. Essa parte destaca a importância das condições ambientais onde o cacaueiro é cultivado. O termo terroir se refere ao conjunto de características geográficas, geológicas e climáticas de uma região que influenciam o sabor das amêndoas de cacau. Isso quer dizer que uma árvore de cacau trinitário aqui no Brasil produz amêndoas com sabor e aroma diferentes de uma árvore de cacau trinitário da Venezuela. Isso é o terroir. Na prática, você vai ver que o cacau que você compra no Espírito Santo é diferente do cacau do Pará, que é diferente do cacau da Bahia, que é diferente do cacau do Mato Grosso e etc. E os 3 últimos fatores, que são manejo da plantação, colheita e pós-colheita, estabilidade, composição química e física e integridade da amêndoa, têm relação com o beneficiamento do cacau, que são os processos realizados pelo produtor rural lá na fazenda para obter um cacau de qualidade superior. E agora eu vou passar por esses processos de forma mais detalhada para você conhecer melhor. Vamos começar pelo manejo da plantação. Isso nada mais é que o cuidado e o acompanhamento da planta. Isso inclui poda, fertilização, controle de pragas, tudo visando que o cacaueiro esteja em ótimas condições para ter ótimos frutos. Isso é bem simples, né? Colheita seletiva. A colheita do cacau fino começa com a seleção cuidadosa dos frutos ideais, ou seja, nem muito verde e nem muito maduro. Ao contrário do cacau bulk, onde a colheita pode ser feita em massa, o cacau fino requer que cada fruto seja escolhido manualmente no pico de maturidade para garantir a qualidade superior das amêndoas. Normalmente, os produtores utilizam técnicas específicas para retirar os frutos da árvore sem danificar o cacaueiro e, claro, sem danificar o fruto, garantindo que continue produzindo safras futuras. Quebra do fruto. Depois da colheita, esse fruto deve ser quebrado para que possa ser retiradas as sementes que estão lá dentro. No caso do cacau fino, esse processo também deve ser feito com cuidado, porque se danificar a semente, ela não pode ser usada. Então, essa também é uma etapa importante. E a fermentação? Depois que retirou as sementes, elas vão para a fermentação. Esse processo é talvez o passo mais crucial na definição do perfil de sabor do cacau fino. Durante este processo, as amêndoas são naturalmente aquecidas e ocorrem mudanças químicas que desenvolvem os precursores dos sabores complexos do chocolate. Os produtores de cacau fino utilizam métodos controlados de fermentação, frequentemente em caixas de madeira, onde as amêndoas são reviradas regularmente para garantir uma fermentação uniforme. Esse cuidado resulta em sabores mais refinados e distintos. Esse processo geralmente depende da variedade do cacau, mas tem uma média de 7 a 10 dias em se tratando de cacau fino de aroma. Então, se você vê fermentação de 2 dias, 3 dias, já sabe que não é de qualidade, tá bom? Secagem. Após a fermentação, as amêndoas de cacau são secas para reduzir a umidade. Esse processo precisa ser feito lentamente e com cuidado para preservar qualidades desejadas do cacau. Dependendo da região, as amêndoas podem ser secas ao sol ou em secadores projetados para garantir a uniformidade. Os produtores frequentemente viram as amêndoas regularmente para garantir uma secagem também uniforme. Classificação. Após a secagem, as amêndoas são cuidadosamente selecionadas e classificadas. Amêndoas de qualidade inferior ou danificadas devem ser removidas, garantindo que apenas as melhores sejam enviadas para a produção de chocolate. Essa classificação pode ser feita manualmente ou por maquinários.
Mas o importante é que o chocolate maker receba amêndoas com tamanho padronizado, sem amêndoas xoxas, que são aquelas amêndoas secas, fininhas, porque isso é descartado, tá? Essas amêndoas não vão para o seu chocolate. Também tem que ser retiradas as impurezas como pedras, galhos e folhas, tá? O armazenamento adequado é essencial para preservar a qualidade das amêndoas até que elas sejam processadas. Condições controladas de temperatura e umidade são mantidas para evitar o desenvolvimento de mofo ou de deteriorização das amêndoas. Então, não adianta ter todo o cuidado com as amêndoas, mas depois deixar elas quebrarem ou mofarem por aí. Então, esses são os processos de beneficiamento, ou seja, o produtor rural vai utilizar desses processos para dar benefício às amêndoas de cacau, para que elas mantenham ou adquiram ainda mais qualidade. Então, com isso, a gente fecha os 3 fatores da definição de cacau fino da Organização Internacional do Cacau, que são manejo da plantação, colheita e pós-colheita e estabilidade, composição química e física e integridade da amêndoa. Esse é o entendimento mais completo e mais recente sobre o cacau fino. E para a gente, chocolate maker, na prática, cacau fino é a amêndoa de cacau que tem aromas e sabores distintos. Quando você experimenta a amêndoa de cacau fino, você consegue sentir o cheiro, o sabor de notas de, por exemplo, jasmim, floral, hortelã, nozes, amêndoas, e você pode sentir outras várias notas prazerosas. É exatamente isso que a Organização Internacional do Cacau quis dizer em relação ao perfil sensorial complexo. E você, realizando os processos de forma certa, na hora de fazer seu chocolate Bintu Bar, você consegue levar essas notas e sabores para o seu chocolate. Isso é interessante, né? Além desse beneficiamento, existem produtores de cacau fino que adotam práticas agrícolas sustentáveis, como o sistema agroflorestais, que promovem a biodiversidade e a saúde do solo. Também tem produtores que dispensam o uso de animais, tem produtores que possuem uma plantação orgânica. Tudo isso valoriza ainda mais o cacau. E agora você já sabe que o perfil sensorial complexo define o cacau fino. Temos também o outro lado da moeda, que não tem nada de complexo. Ele é básico e muitas vezes tem um sensorial ruim, e eu estou me referindo ao cacau bulk. O cacau bulk é o tipo mais comum de cacau usado na indústria de chocolate. Como eu expliquei na aula anterior, a indústria procura baratear ao máximo a produção do chocolate. A qualidade não é prioridade. Então, ele não possui sabores e aromas agradáveis, não possui padronização das amêndoas, não passa por todo aquele processo de beneficiamento. Um momento que me marcou muito quando eu ainda estava começando a fazer os meus primeiros chocolates foi quando eu conversei com um colega que produz cacau e faz chocolate Bintu Bar. Mas ele tem uma produção de cacau muito grande e vende esse cacau bulk para uma grande indústria, que eu não vou falar o nome. Ele disse com essas palavras: o cacau que é excluído, queríamos jogar fora, a gente vende para essa empresa. Esse momento eu consegui perceber a diferença da qualidade absurda. Se você quiser, já pode fazer um teste prático. Vai até um armazém ou um empório, compra um pouco de nibs de cacau e experimenta. Vê se você consegue saborear esses nibs. Vê se você consegue identificar notas de qualidade, notas prazerosas, ou se você vai sentir um gosto amargo que não consegue degustar. Ou pior ainda, você pode até sentir notas parecidas com mofo, com terra, com plástico, com cigarro. O ideal seria poder comparar com um cacau fino. Se você tivesse um cacau fino, melhor ainda. Então, esse cacau bulk é geralmente mais barato e acessível. Essa é a matéria-prima que as grandes indústrias utilizam. Eles compram em grande escala, de vários lugares diferentes, misturam todos os cacaus e fazem chocolate industrial. O cacau bulk é uma commodity que tem preço estabelecido pela bolsa. Então você pode fazer uma simples busca no Google e saber quanto está valendo o cacau hoje. Olha só, as formas de comercializar normalmente são por arroba, que corresponde a 15 quilos,
Pode ser comprado também por saca, que corresponde a 60 quilos, ou pode ser comprado por quilos. Então, você pode ver o preço hoje do cacau na Bahia, no Espírito Santo e Pará. E os outros estados seguem esses preços também, tá? E o cacau fino, Grazi? Onde eu vejo o preço dele? Então, o cacau fino não tem cotação em bolsa. O preço é direto com o produtor. Não existe um preço fixo certo. A regra é, quanto melhor o cacau, mais caro ele é. Mas o que geralmente vejo no mercado é que, em média, o cacau fino é 80% a mais do que na bolsa. Isso é em média, porque eu já vi cacau fino pelo dobro do preço, já vi 3 vezes mais caro, já vi 4 vezes mais caro, já vi 5 vezes mais caro. Então, que fique claro que não é regra, tá bom? O que a gente precisa ter é a consciência que é importante dar valor ao trabalho do pessoal do campo. Existe um problema sério relacionado a práticas inaceitáveis como trabalho infantil e condições análogas à escravidão nas fazendas de cacau. Várias grandes indústrias são investigadas há anos por essas práticas e isso é muito sério. Isso acontece fora e dentro do Brasil. Então, os produtores rurais comprometidos com o Bintubá adotam práticas éticas de trabalho, contribuindo para uma indústria mais justa e mais humana, tá? Eu tenho certeza que você não quer colaborar com descasos como esse aqui. O cacau ele dá muito dinheiro para quem pega ele aqui, barato, e vai beneficiar ele lá fora, né? Fazer o chocolate, fazer tal, aí vai dar muito dinheiro lá fora. Mas nós aqui nós sabemos que nós temos muito trabalho. Você pega um cordão, vai colher o cacau. Ali é debaixo de chuva, só. Aí você ele vai se matar ali dentro. Pá. Cola uma caixa de cacau. Ele vai dividir mais o patrão. E o trabalho que ele teve lá de roçar, colher, bandeirar, quebrar, secar. Aí você vai dividir com o patrão, vai sobrar o que pra você? Não sobra nada, meu amigo. Não sobra nada. Nada. As palavras que você acaba de ouvir são do seu Antônio Augusto. 66 anos de uma vida dedicada ao cacau. Não tô te falando coisa da boca pra fora, não tô falando de coração. E se eu estiver mentindo, Deus tá vendo, viu? Ele vive com a família na zona rural de Uruçuca, município vizinho a Ilhéus, na Bahia. Mas a terra não é dele. Então hoje é como você me pergunta hoje, faz a pergunta. Foi o cacau te deu, tu tem uma casa? Eu não tenho esteira pra dormir em cima, macho. Eu não tenho esteira pra dormir em cima. Seu Antônio e os filhos trabalham como meeiros. O meeiro, para o pessoal entender, é quando uma pessoa chega para trabalhar na terra de um proprietário, de um ruralista, que tem as plantações de cacau. Eles têm um contrato de parceria agrícola com o dono da terra, né? E ele recebe pelo que ele produz. Então ele chega, toma conta daquele local, porque demanda muita mão de obra, e eles dividem o lucro pela metade. Na teoria, meeiros e patrões devem dividir igualmente o lucro e as despesas da produção. Mas na prática, nem sempre isso acontece. O meeiro é 50%. É 50%. Mas se eu for botar na ponta do lápis... Isso é menos de 10%. Aí você diz, o cacau dá muito dinheiro. Justamente, o cacau dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas lá pra fora. Mas pra gente que luta com ele, trabalha com ele, a renda é pouca. Para entender como nós conhecemos o seu Antônio, é preciso voltar algumas horas no tempo. Auditores do trabalho começam uma fiscalização nas fazendas de cacau próximas a Ilhéus. Eles buscam indícios de um crime que persiste no Brasil em pleno século XXI.
o trabalho escravo. Existe trabalho escravo nos dias de hoje nas plantações de cacau? Existe e não é uma situação incomum. De cada 10 fazendas que vocês fiscalizam, quantas você acha que vai encontrar irregularidades? Eu diria que 90%, talvez até mais. A primeira parada é numa fazenda chamada Boa Vista. A gente está fazendo algumas fiscalizações aqui nessa região. Quantas pessoas tem trabalhando nessa fazenda? Rapaz, aqui é meia, entendeu? É meia? Quantos meieiros são? Umas 4 pessoas. Os fiscais decidem entrar e investigar. Um trabalhador informou que não estava registrado, a gente vai dar uma olhada aqui para ver o que a gente encontra. Lá dentro estão 2 jovens e a mãe deles. Todos trabalham na plantação de cacau. Os auditores pedem para conhecer a casa onde a família vive e se deparam com uma condição precária. Não tem água não, Matheus? Não tem água nem luz? Mas vocês fazem as necessidades aqui? Tudo no mato? Na verdade, o banheiro ali acaba que é um banheiro só de enfeite, né? Porque ele não usa um banheiro. Ele acabou de falar pra gente, né? Para quem está nessa situação desde que nasceu, fica a sensação de que nem é tão ruim assim. Você acha que essa casa tá justa também para vocês? Tá. Tá? Mas não tem água, não tem luz aqui. Pô, mas é o jeito, né, velho? Tem que ir pra o jeito de sobreviver. Matheus trabalha no cacau desde os 12 anos e vive como se estivesse parado no tempo. Cinema, você já foi no cinema? Não, Você nunca foi no cinema? não. Mas você sabe como é que é um cinema? Rapaz, eu não. Não sei não. Ele sabe que só há um jeito de mudar o futuro. Rapaz, estudar pra ter um emprego melhor, né? E nas condições melhores. Matheus até tenta estudar, mas o cacau ocupa a maior parte do dia. Você já foi reprovado algum ano? Há vários anos eu fui reprovado. Já. Vários anos? Vários anos. Quantos anos você já reprovou? 3 anos. Por enquanto, resta a ele seguir o caminho do pai. Uma obrigação que começa desde muito cedo. Você tem quantos anos? Eu tenho 10. 10. E você colhe cacau desde que idade? Hã? Desde que idade tu colhe cacau? Idade? É. 3 anos eu já comecei a colher. E aqui eles fazem tudo da forma mais manual possível. Ele vai, escala, se equilibra, com aquele facão lá na mão, para pegar o cacau que está mais no alto. Achou? Achei. Caiu aqui já. Depois vem outra parte perigosa. Quebrar o cacau, como dizem por aqui. Aqui dentro do cacau, o cacau tá cheio dessas amêndoas aqui, ó. Posso pegar? Pode. Pra mostrar? Olha aqui, ó. Pode até parecer simples, mas repetir todo esse processo por horas e horas é um risco para as crianças. Tu tá usando o que aí para roçar? É um facão. Um facão? Esse facão é grande, não é? Pequeno. É quase teu tamanho? Pequeno. Você já se machucou alguma vez? Já. Colhendo cacau? O que você fez? Cortei o dedo. Como é que você cortou? O facão. Eu tirei o facão e peguei no meu dedo o facão. E quanto mais o tempo passa, mais cicatrizes eles acumulam. O facão escapou e pegou a minha perna. Na mesma hora eu não sabia se chorava de medo, se chorava de dor. Tirou a camisa dele e amarrou na minha perna para não sair não vazar muito. O trabalho infantil não é apenas uma realidade em Medicilândia. É quase... É triste, né? Por isso é importante você ter o contato direto com o produtor, saber de quem e de onde você está adquirindo o cacau. Se possível, visite a fazenda de onde vem o seu cacau,
Tudo isso é importante para ter a maior transparência possível. O cacau não é caro. Caro é a gente estar financiando uma prática maldosa como essa, tá? Espero que essa aula tenha esclarecido muito sobre o cacau, mas durante esse curso ainda temos vários assuntos para explicar sobre o protagonista do nosso chocolate. Ainda vou falar sobre os derivados do cacau, ainda vou te mostrar o cacaueiro, vou te mostrar a fruta do cacau por dentro, vou te falar da diferença entre semente e amêndoa. Então ainda temos muita coisa para aprender. Mas antes de seguirmos adiante, quero enfatizar que a decisão entre cacau fino e cacau book vai muito além do sabor. É uma escolha consciente sobre o tipo de indústria e futuro que queremos apoiar. Para o chocolate maker comprometido com qualidade, sustentabilidade e ética, o cacau fino é a escolha clara. Na próxima aula você vai ver o cacau por dentro.